Fala meu povo, eu sou o Patrick Gomes e você está no canal Biolodúvidas, seu canal de biologia aqui no YouTube. Aqui tem aulas de biologia para o ensino fundamental, para o ensino médio e para o ensino superior. E também tem aí os meus desabafos e também tem o Biolonews, o meu quadro onde eu posto notícias ligadas à ciência, à saúde, à tecnologia e ao que eu achar interessante postar aqui no canal. Você está no curso Biolodúvidas Pré-Vestibular, que é um curso com aulas de biologia de 2017 para quem vai tentar vestibular nesse ano de 2017. Você vai assistir hoje uma aula onde eu vou abordar sucessão ecológica, tema esse do módulo de ecologia. Aqui no meu canal já tem uma aula sobre cadeia alimentar dentro aí do fluxo de energia e também tem uma aula sobre biomas. Eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo os links dessas duas aulas. Hoje, não sei quando você vai assistir essa aula, eu vou abordar sucessão ecológica, mas é claro que eu vou falar para você o resumo do que você tem que saber para gabaritar aquela perguntinha do vestibular que vai estar no dia da sua prova. Ah, Patrick, a prova vai... Essas tuas aulinhas servem para quem vai tentar vestibular de medicina? Meu amor, essa aula aqui serve até para quem vai tentar o vestibular da NASA, para poder viajar para ir lá para Marte. O que eu falo aqui é o que está na prova, é o que vai cair na prova. Então vamos lá. Sucessão ecológica. Sucessão ecológica nada mais é do que as etapas que ocorrem em um ecossistema para a existência de uma grande biodiversidade. Traduzindo, a sucessão ecológica são etapas que acontecem ao longo do tempo para acontecer a estabilidade do ecossistema. Patrick, o que é um ecossistema? É quando tem fatores bióticos e abióticos que interagem e todo mundo fica feliz. Eu estou aqui, Patricão, falando do Ceará. O Ceará, ele tem o seu ecossistema, o seu bioma caatinga. Aqui tem um clima agradável, quente para bexiga. Aqui tem animais, aqui tem florestas, aqui tem lagos. Aqui tem toda uma comunidade biológica estabilizada, mas é claro que nem sempre foi assim. Em determinado momento da história, aconteceu a introdução desses organismos que existem aqui. E detalhe, isso não acontece de uma hora para outra, acontece através de uma sucessão ecológica e é sobre esse tema que eu quero que você conheça e saiba como acontece. A sucessão primária e a sucessão secundária. Então, pega a canetinha, pega o caderno e vem comigo entender essa bagaça bem direitinho agora. Roda a vinheta, Charles Darwin! Então, beleza, meus queridos, espero que você tenha pegado aí a sua caneta e o seu papelzinho para poder fazer as anotações necessárias. Então, vamos lá. Sucessão ecológica. O que é que eu preciso saber? Vem comigo, se liga. Sucessão ecológica, ela pode ser entendida de três formas. A primeira é como uma, deixa eu colocar aqui o pincelzinho, muito doido. Cadê o pincelzinho? Cadê o pincelzinho? Aqui, beleza. Primeira ideia, ela pode ser entendida como uma mudança gradual da estrutura e composição da comunidade no ecossistema, foi o que eu falei na introdução dessa aula, que a sucessão ecológica são as mudanças que ocorrem de forma gradativa em um ecossistema. A sucessão ecológica também pode ser considerada um processo em que comunidades simples vão sendo substituídas por outras mais complexas. A mesma coisa, mudança gradativa ao longo do tempo em um ecossistema. Então, do simples para o mais complexo. E por fim, processo de substituição de umas populações por outras, numa mesma área, até atingir um equilíbrio com o meio. Ah, Patrick tá trazendo aí slide, tá lendo. É, meu amor, não. Esses três conceitos aqui de sucessão ecológica, eu retirei de questões de vestibular.
porque esses conceitos aí são de livro. Então, conceito de livro ele é bem bonitinho. Então, eu trago aí o conceito original. Essas 3 ideias são 3 conceitos diferentes do mesmo assunto. E eu, Patricão, estou dizendo para você que para você entender o que é sucessão ecológica, você tem que colocar na cabeça que são mudanças que acontecem de forma gradativa ao longo do tempo em um ecossistema, passando de uma comunidade mais simples para uma mais complexa. Beleza? Vamos lá. A sucessão ecológica, por sua vez, ela pode acontecer de 2 formas. E essas 2 formas adoram cair em vestibular. A sucessão primária e a secundária. Tem estudante que acredita que primeiro vem uma e depois vem a outra. E não. Esses nomes eles não têm a ver com uma sequência de que primeiro é a primária e segundo é a secundária. Não. Mas são 2 formas de acontecer sucessão ecológica. Uma forma que eu chamo de primária e a outra que eu chamo de secundária. Na sucessão primária, ela inicia-se em uma área na qual nunca existiu ser vivo antes. Então imagine lá uma área onde nunca teve seres vivos e de repente começa a existir seres vivos. Então se liga, inicia-se em uma área na qual anteriormente não existiam seres vivos. Oxe, Patrick, e tem aqui na Terra alguma região onde não tinha seres vivos? Tem, homem, tem. Olha, a superfície de uma rocha, ela é ela pode ser considerada um ecossistema. Algumas rochas onde não tem vida nessas rochas. Então, pode acontecer ali uma sucessão ecológica primária. Que aqui tem, no caso, as rochas nuas, as dunas, as ilhas vulcânicas e lagos recém-formados. Esses, eu não vou chamar de ecossistema, mas esses locais aí, inicialmente, eles não têm vida e passam a ter vida a partir de sucessão ecológica. Ah, como é que vai existir vida? Vai lá um animal? Não, não começa, não é com um animal, não. O animal já vai estar em uma comunidade mais complexa. Aí é que está o barato da história. É para você entender quais são os primeiros seres vivos a existir em um ecossistema, para que a partir deles aumente a quantidade de seres vivos. Por isso que o termo é sucessão ecológica. A secundária ela é o oposto, enquanto a primária ela se inicia em uma região a qual antes não tinha vida, a secundária vai existir em uma região onde já existiu vida. Patrick, por que não existe mais? Porque provavelmente aconteceu algum acidente, algum incêndio, alagou, zonas áridas, que no caso foi usada para agricultura, eliminou os seres vivos e, consequentemente, depois de um certo tempo, voltou a ter vida naquela região, naquele local. Como isso aconteceu? Aconteceu através de sucessão ecológica, que eu chamo de secundária, porque secundária é o termo que se emprega a uma sucessão que acontece em um lugar onde já existiu vida. Beleza? Bora agora aqui para os exemplos que você vai entender isso de modo mais concreto. Se liga. Sucessão ecológica primária. Vamos lá. Sucessão numa rocha nua. Como eu falei, rocha nua nunca existiu vida antes. Então vamos lá. Olha aí essa imagem que para quem já estudou esse assunto já viu essa imagem aí. E perceba as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo até se formar aqui esse ecossistema mais complexo. Então o que foi que aconteceu aqui? Se liga. A chuva e o vento desintegram a rocha. Então há fatores químicos e físicos vão justamente aí influenciar essa região. Depois, espécies pioneiras, também chamadas de ecese, como lynx, instalam-se e modificam a rocha, iniciando a formação do solo. Patrick, eu não sei o que são lynx. Lynx são associações de fungos e algas que migram aí pelo vento, beleza? E acabam chegando nessa região. E começam a se colonizar e, consequentemente, com a sua morte, outros vão aparecendo, e bactérias também vão aparecendo.
Beleza? E aí tá o link. Beleza, então o link vai acabar fazendo parte da comunidade pioneira, que é aquela primeira comunidade a existir naquele ecossistema. Depois, outras plantas começam a instalar-se e a espessura do solo aumenta. Isso aumenta porque conforme vai acontecendo a decomposição desses organismos, outros começam a se instalar no solo e o solo vai ficando cada vez mais fértil. Patrick, como é que esse vegetal veio parar aí? Meu filho, pelo vento, o vento transporta. Não está colocando aí animais? Mas muitas vezes animais também podem estar transportando as sementes ou esporos que fazem com que germinem nesse solo aí. Depois, aí nós temos aí exemplos de algumas plantinhas como briófitas. Briófitas são plantinhas bem pequenininhas. Briófita não são links. Depois aqui na quarta etapa, gramíneas e arbustos começam a se instalar. E por fim, o estabelecimento de uma comunidade clímax, que é uma comunidade que eu chamo de uma comunidade em equilíbrio. Ah, Patrick, o vestibular vai cobrar do jeito que está aqui? Não! Mas o vestibular pode cobrar o conceito de sucessão ecológica, que justamente, eu repito, é a modificação gradativa de um ecossistema ao longo do tempo. Beleza? Então aí acabou se formando uma comunidade clímax. Note que saiu de uma região bem simples para uma região mais complexa. Ah, beleza. Então eu posso dizer assim, que os links ali foram o início, depois aconteceu a transição, eu chamo isso aqui também de séries. As séries, no caso, são as etapas que acontecem até chegar-se à estabilidade, que é a comunidade clímax, que é quando o ecossistema está estabilizado. Nós usamos um termo em biologia, quando eu for falar daqui a pouco de sucessão secundária, chamado de resiliência. O ecossistema tem uma grande capacidade de resiliência. O que é resiliência? Uma capacidade de se renovar, de ciclos em ciclos. Então, a sucessão ecológica, numa visão mais aprofundada, é um dos aspectos de resiliência que acontece na Terra. Beleza? E a gente tem aí o aumento da biodiversidade. Por que vai ter o aumento? O cara não tinha nada, então passou a ter depois de um tempo. Aumentou a biodiversidade e também aumentou a complexidade das teias alimentares, porque mais e mais animais começaram a migrar para essas regiões. Nessas imagens aqui não estão mostrando animais, mas os animais também estão participando desse processo aí de sucessão ecológica, porque afinal não é só vegetal que tem aqui na Terra. Então aqui tem fungo, tem bactéria, tem alga, tem animais e por aí vai, beleza? Outra coisinha interessante, a questão de tempo. O tempo, pessoal, é grande, o intervalo de tempo é grande para poder se chegar a uma estabilidade de um ecossistema. Então note que até chegar a uma comunidade clímax demorou em média mais ou menos 150 anos. Eu não sei como é que eles fazem para saber com exatidão, mas, de acordo com essa imagem, 150 anos. A sucessão primária ocorre de uma forma lenta e gradual. Então, ela começa muito simples e vai ficando mais complexa e vai também aumentando a quantidade de biodiversidade. Eu coloquei aqui também formação do solo e o desenvolvimento de comunidades pioneiras e o desenvolvimento de ecossistemas clímax. Então essa é uma síntese daquela imagem que eu acabei de mostrar a você. Ó, estavam bem simples e com o tempo vai ficando mais bonitinha, mais complexa. Então, mudanças que acontecem ao longo do tempo. Outra imagenzinha aqui que a gente mostra que os links eles foram importantes porque fazem parte da comunidade pioneira, que é aquela primeira comunidade que vai para aquela região para poder acontecer lá a promoção do desenvolvimento da vida. Espécie capaz de iniciar uma sucessão ecológica, espécie de pequeno porte e de desenvolvimento rápido. E detalhe, são espécies que não necessitam de tanta água para poder sobreviver. Então, dessa forma, acaba se instalando muito rápido. Espécies também simples, mas resistentes, por isso que não morrem. Criam as condições para o aparecimento e instalação das comunidades seguintes. Então, palmas aí para a comunidade pioneira que é foda nesse processo de instalação de um ecossistema. Outro detalhe aí com relação a
sucessão primária é o desenvolvimento de arbustos, de árvores, de gramíneas que também vão estar presentes na comunidade clímax, e a comunidade clímax vai ser aquele ápice, tá ligado? Aquele o extremo de tudo. Ah, Patrick, é uma floresta. Não, é um ecossistema como um todo que é um clímax, formado por populações que não se alteram e nem alteram o meio, populações em equilíbrio dinâmico com o meio, com elevado número de espécies e nichos ecológicos. Nichos ecológicos não é habitat ecológico, não. Nicho ecológico é o papel que o animal ou vegetal desempenha no ecossistema. É até bom você notar. O que é um nicho ecológico? É o papel ecológico do ser vivo, que ele come, como ele se reproduz. E, enfim, a comunidade clímax, ela tem as últimas espécies que se instalam-se. Para cada tipo de ambiente físico existe um tipo de comunidade clímax possível. Então, palmas aí para uma comunidade clímax. No caso, essa sucessão também pode acontecer em um deserto, também não tem vida, então vai aparecer as gramíneas, depois os arbustos, depois as árvores. E todo mundo fica feliz. Agora, sucessão secundária, que é a mesma coisa da primária, só que o que vai mudar é que na sucessão secundária ela acontece em uma região que já teve vida anteriormente. No caso, zonas áridas, campos abandonados, zonas alagadas e regiões inabitáveis, regiões que sofreram algum atentado, enfim, regiões que destroem vários, uma queimada, aconteceu uma queimada, matou tudo. Então o que vai acontecer ali vai ser uma sucessão secundária. Então vamos lá, secundária, causas da destruição dos ecossistemas, no caso incêndios, no caso desmatamento também, abate de árvores, agricultura, isso tudo destrói o meio ambiente. E as comunidades que vão aparecer depois dessa destruição é o que eu chamo o mecanismo que faz com que aconteça o surgimento de espécies aí novamente é a sucessão secundária. Pode ser que caia perguntando para você numa prova, citando o incêndio. Então coloque que depois de um incêndio, se voltar a existir vida, é porque aconteceu uma sucessão secundária, beleza? E aqui tem a sucessão secundária desenvolve-se mais rapidamente do que a primária, uma vez que permanece no solo alguns organismos e sementes que tornam o substrato mais favorável à recolonização. Verdade. A sucessão secundária, ela acontece porque o solo continua fértil. Então ela vai acontecer mais rápido porque o solo está fértil, não é uma superfície de uma rocha. O solo está fértil, então vai acontecer o desenvolvimento mais rápido da vida. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria falar para vocês, já ia passar para outra aula aqui, mas era isso que eu queria comentar para vocês. É mais tranquilo, sucessão secundária, assunto de ecologia que cai em vestibular, mas por ser simples, muitas vezes o estudante não se importa, tá ligado, de estudar esse assunto, mas faça aqui questão de dizer, esse negócio cai em vestibular. Então, anota aí as coisinhas que eu falei que você achou importante. Se você não me segue nas redes sociais, me siga aí, ó, Biolodúvidas no Instagram, também Biolodúvidas no Facebook. E se você é novo na casa, não esquece de se inscrever e de comentar o que você achou da aula. Fico por aqui, beijo, valeu e foi boa!